se você for igual eu, a primeira vez que eu ouvi falar dessa história toda, eu me questionei, porque a Bíblia fala que em relação aos 3 primeiros grandes impérios, por exemplo, o primeiro animal, que foi o leão, depois o segundo, que foi o leopardo, o segundo foi o urso, o terceiro que foi o leopardo. Esses 3 primeiros, depois que eles foram vencidos, foi-lhes dado mais um pouco de tempo para que eles continuem, mesmo não mais exercendo o domínio, eles ainda continuaram existindo por um pouco de tempo. Mas no caso, né, do quarto reino, que nós estamos colocando aqui, que foi o Império Romano, é dito que este é o último, que ele é destruído, que ele é vencido definitivamente. Se o mundo, ou pelo menos se a história humana, né, sofre esta mudança tão grande, né, que é o juízo de Deus no quarto animal, alguém pode nos questionar: como é possível que seja o Império Romano? O pastor Misael falou, Roma, ela cai em 476 depois de Cristo. Ainda que nós não levássemos em consideração esta queda, mas nós levássemos mais, tentando prolongar um pouco a história, o Império Romano do Oriente, né, Constantinopla cai na Idade Média há mais de 500 anos. E a história continua. Então, o que a palavra de Deus quer dizer? Será que ela errou? Não. Será que a nossa interpretação está equivocada? Também não. Porque o pastor Misael citou, né, que na cabeça daquela besta, porque você veja, aquela besta tinha dentes de ferro. É o paralelo que se faz com a estátua, que tinha pernas de ferro. O Império Romano não é um império caracterizado pela nobreza de Babilônia. Não é um império caracterizado pela barbárie que os persas fizeram. E nem pela velocidade imposta pelos macedônios, gregos. Mas sim pela voracidade e por destruir e suplantar tudo que estava à sua frente. Então, essa é a característica do ferro. Quer dizer, duro como ferro, né? Frio como ferro, se pensar dessa forma. E este império, queridos, você vê na estátua, tem os 2 pés e cada pé tem 5 dedos. E o paralelo é que este animal ele tem 10 chifres. Mas repare que tanto os 10 chifres quanto os dedos do pé da estátua não são outros reinos. Eles são sucessores. Eles são continuadores do poder deste original. Então, por exemplo, quando você pega na história, você analisa a queda do Império Romano, ela se dá entre os anos 351 e 476 depois de Cristo. Então, neste período de tempo, como falou o pastor Misael, o império é fragmentado e dividido entre 10 outros povos. Então, passam a dominar aquela região onde estava antes o Império Romano, os hunos, os ostrogodos, os visigodos, os francos, os vândalos, os suevos, os burgúndios, os érulos, os anglo-saxões e os lombardos. Então, quer dizer, você veja como a história cumpre a profecia. Mesmo assim, alguém pode argumentar, esses 10 já caíram. Tanto é que os dispensacionalistas vão falar sobre os 10 estados da União Europeia, né, tentando achar nos nossos tempos um paralelo correspondente à profecia. Mas nós estamos falando de herança, estamos falando de
continuidade, sobretudo espiritual. E essa continuidade da besta, ou seja, do Império Romano, se dá por meio dos 10, e se dá por meio, né, se havia 10 chifres, se dá por meio de um chifre pequeno. Ele é pequeno, mas ele cresce. E ele cresce mais do que os outros. Ele assume o lugar, ou ele assume a frente dos outros. É interessante, né, o pastor Misael já falou que este poder, né, corresponde ao papado. Como que nós podemos afirmar tal coisa que corresponde ao papado? Por várias características que nos são apresentadas aqui nas profecias, né? Você veja que ele surge pequeno, de fato, né? O poder do bispo de Roma, ele surge pequeno, mas com o cristianismo se tornando religião oficial no império, ele adquire cada vez mais força. Você veja que este poder, este chifre, ele era totalmente diferente dos demais. Ele cresce, ele tem supremacia sobre os demais. Mas veja que apesar de ter supremacia, para que ele encontre seu espaço, ele precisa derrubar outros 3. Muitas pessoas, elas erram nos seus cálculos porque eles colocam o tempo deste chifre pequeno apenas após o início da supremacia papal em 538, mas nós não estamos aqui levando em consideração, a profecia não leva em consideração o poder temporal, e sim o advento, né, do poder e da supremacia do bispo de Roma e o tempo que ele luta para adquirir essa supremacia. Então, você vê que ele derruba outros 3 chifres, né? O pastor Misael citou, né? Érulos, Vândalos, Ostrogodos, né? Por quê? Porque esses 3 reinos, eles não aceitavam a supremacia papal. Mais especificamente, queridos, eles não concordavam com uma doutrina em específico, que era a doutrina da Trindade. Eles não aceitavam. Eles eram arianos. E aqui nós não vamos entrar em discussão se os princípios de Ario, que consideravam que Jesus Cristo era uma criatura, né, e que só havia um Deus, eram unicistas, se ele está correto ou não. O fato é que eles não aceitavam essa doutrina em específico da Trindade e não aceitavam a supremacia, a imposição de um sistema religioso por parte do papado. Então, o que faz para que haja, o que faz o chifre pequeno, para que a supremacia papal aconteça de fato, esses 3 reinos são conquistados. E então o Papa se torna, né, supremo a partir de 538, quando ele assume quando ele se torna supremo sobre todos. Você veja como a história confirma as profecias. Por que Daniel via neste chifre características humanas? E aí nós podemos entender isso como uma correspondência muito clara com o Apocalipse. Sim, porque lá no Apocalipse, nós vemos, né, que muitas vezes, no caso, em Daniel representado pelo chifre, lá pela cabeça, nós vemos as mesmas reações, nós vemos ela levantar e falar blasfêmias contra Deus, e nós vemos também, lá no Apocalipse, que era número de um homem, não uma pessoa, mas um poder centralizado na figura humana. E este poder centralizado na figura humana é, sim, o poder papal. Veja como bate, né, as profecias com a história. Você pega também essa questão do chifre ter olhos e ter boca, e você vê a diferença
porque não se trata somente de um poder secular, era um poder também que dominava não apenas politicamente, mas dominava a consciência, as palavras, as ações das pessoas. Não era apenas um poder secular e temporal, mas também era um poder religioso. Não se falava apenas da salvação terrena, apenas dos recursos para se poder viver o dia a dia, mas se falava sobre o aspecto mais importante da história do ser humano, que é muito bem representado por uma pergunta feita uma vez a Jesus por um jovem e rico mestre entre os judeus. O que devo fazer para herdar a vida eterna? Então, aquele poder, ele legislava sobre o que acontecia no dia a dia, a política, o aspecto temporal, o aspecto secular, mas também legislava sobre a eternidade, sobre a salvação, sobre os aspectos da religião. Quer dizer, não é à toa que ele se colocava no lugar de Deus e que ele agia com arrogância, porque é justamente isso que faz o poder papal ao falar que o Papa é infalível, ao dizer que só há uma igreja verdadeira, e essa igreja é a Igreja de Roma. Não se trata de uma placa ou uma denominação, mas, sobretudo, se trata de um poder religioso que corrompe, veja bem, que corrompe todos os que são sinceros.